Será que o Água Santa vai mesmo jogar desfigurado na final do Campeonato Paulista? Entenda o caso nesse vídeo, além também de observar mais um caso de manipulação de resultados no futebol brasileiro e quem é o atacante que está saindo do Atlético e partindo para Salvador para defender o Bahia no Brasileirão. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, para trazer mais um giro de notícias, tudo que está sendo destaque nessas últimas horas do futebol nacional, trazendo aqui para você nesse giro, trazendo informações sobre mais um caso, nesse vídeo, sobre mais um caso de manipulação no futebol nacional, no Brasileiro, dessa vez na Série D, também trazer informações sobre o Campeonato Paulista. Será que de fato o Água Santa vai jogar a final, o jogo da volta, desfigurado contra o Palmeiras? Você vai entender o caso daqui a pouco. Também trazer aí outros destaques, decisão na Copa do Nordeste, também a situação do Bahia, que está trazendo dois reforços, muito provavelmente um é um retorno e o outro é uma chegada, um atacante para ser de fato um destaque nessa temporada de 2023. Antes de trazer essas informações, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha também aqui embaixo, ativar o sino de notificações também, porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho no YouTube. Para quem não me conhece, sou João Pedro Manhã e trabalho na rede oficial, também um canal presente aqui no YouTube, e estou começando esse meu canal, esse meu trabalho aqui nesse canal particular. Mas bora já trazer as informações dessas últimas horas do futebol nacional, começando com o Água Santa. Água Santa, não é segredo para ninguém, finalista do Campeonato Paulista, vai jogar contra o Palmeiras depois da vitória que teve, depois de eliminar o Bragantino na semifinal, vai jogar a final do Campeonato Paulista, que são dois jogos, ida e volta. A preocupação do Água Santa seria o jogo da volta, pela questão dos contratos dos jogadores estarem finalizados e também por conta da janela do futebol brasileiro, que fecharia antes do jogo da volta, e aí os jogadores que muitas vezes atuam no Campeonato Paulista já têm um pré-contrato assinado com equipes da Série B, com equipes da Série A. É isso que teria acontecido também com o Água Santa, né? Um time que teve um grande destaque, não atua finalista do Campeonato Paulista e teria cerca de 80% dos jogadores, segundo o treinador, fora do segundo jogo da decisão. O primeiro jogo da decisão está marcado para o dia 2, e aí a janela fecha, os jogadores teriam que se apresentar nos novos clubes no dia 4 de abril, né? Só que o jogo da volta está previsto para o dia 9. A Federação Paulista já falou que não vai adiantar os confrontos, ou seja, na teoria, confronto da volta teria um Água Santa totalmente desfigurado. Só que na teoria também tem outro ponto que não ficou muito claro. A CBF já tem um acordo para situações como essa, as equipes terminarem os estaduais, principalmente os estaduais, desse primeiro trimestre, com os jogadores e não se desfazer deles para irem para outras equipes, mesmo com essa questão de pré-contrato. Já é um acordo que a CBF tem juntamente com as equipes da Série B, juntamente com as equipes da Série A, justamente por saber dessa questão dos contratos de algumas equipes do interior que não tem o calendário para a temporada toda e não tem uma programação, por exemplo, de muitas vezes chegar a uma final. Então isso é o que acontece, e isso já tem um acordo pré-estabelecido com a CBF e, repito, os clubes da primeira e da segunda divisão do futebol nacional, que seriam o destino desses jogadores do Água Santa. E aí, muito provavelmente, os jogadores do Água Santa, o Água Santa não teria nenhum problema, não terá nenhum problema para escalar os jogadores no segundo jogo da final. Então, é um pouco que já está certo isso, já é algo predefinido para o Água Santa não ter nenhum problema na final. Não só o Água Santa, essas equipes que não têm, de fato, um calendário completo e tem um contrato um pouco mais curto com os jogadores. Então, muito provavelmente, não vai ter problema nenhum para o Água Santa no segundo jogo da final. Vamos mudar de assunto, partir para o mercado de transferências, para tratar agora, para falar agora sobre o Bahia, que vem se reforçando, o Bahia que teve um início de ano bem complicado, principalmente olhando para a Copa do Nordeste, onde é uma das principais competições onde o Bahia tem nesse primeiro trimestre, eliminado com antecedência na primeira fase, até vai jogar nessa quarta-feira contra o CRB, mas sem nenhuma chance de avançar. Bahia está trazendo dois reforços, dois jogadores que devem atuar pelo Bahia pela Copa do Brasil e também pelo Brasileirão, né? Dois jogadores que estão em equipes ou estavam em equipes de Série A.
Na verdade, não teve nenhum anúncio oficial, só que está muito certo, está muito próximo do Ademir do Atlético ser anunciado, um acordo, uma venda do Atlético que custaria 13 milhões ao Bahia, né, e praticamente tudo certo já. O Ademir, que inclusive estava sendo sondado pelo Botafogo, pelo Internacional e também pelo Los Angeles Galaxy, da MLS, né, Liga Norte-Americana. Mas o destino, de fato, deve ser, segundo a Itatiaia, né, a rádio de Belo Horizonte, deve ser o Bahia. Inclusive o Bahia já, tudo indica que está esperando o jogador para fazer os exames médicos e anunciar o atleta, o atacante ponta direita, né? Deve ser uma boa contratação, um jogador que encaixa, na minha visão, dentro do Bahia. No Atlético, às vezes, o adversário do Atlético joga muito postado. O Ademir é um cara que que precisa ter espaço para correr. O Bahia, em algumas situações, contra alguns adversários, deve ter espaço para contra-atacar. O Ademir é uma excelente contratação para isso, principalmente atacando pelo lado direito. Olhando a outra contratação, possível contratação, Tassiano, jogador que inclusive já atuou pelo Bahia em 2021, teve uma boa passagem pela equipe de Salvador, provavelmente vai retornar. O Grêmio, o Renato Gaúcho não quer que ele saia, mas a oferta aparentemente é muito boa, os valores não foram divulgados ainda, mas o Tassiano também deve partir para Salvador. Agora a gente parte para falar de um caso, mais um caso de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Eu já trouxe aqui outros dois casos, um deles pela Série B do futebol nacional, e agora falar sobre um caso que está sendo investigado pela Série D. Um confronto entre o São Raimundo de Roraima contra o São Raimundo do Amazonas. O STJD abriu inquérito para investigar, vai levar aí aproximadamente uns 30 dias para ser de fato, ter de fato uma apuração completa sobre o caso, que está sendo investigado depois do Sport Radar, que é uma empresa contratada pela CBF, uma empresa que monitora todo o futebol brasileiro da primeira à quarta divisão, uma empresa que monitora também outras competições de outros países, para essa questão de manipulação de resultados, ou a questão não só da questão do placar do jogo, são várias situações que podem ser manipuladas e a Sport Radar atua nisso, e ela detectou uma situação ali de manipulação nesse jogo que terminou empatado, 1-1. A situação do jogo não foi especificada ainda, se era questão de cometer pênalti, se era questão de escanteio, se era outra questão do tipo, não foi especificada ainda. O inquérito aí tem uns 30 dias para ser apurado, para ser de fato confirmado o que aconteceu, para ser exposto o que aconteceu nesse confronto e daí ter uma punição nos responsáveis. Quando a Sport Radar, quando uma empresa como essa afirma ou detecta, 99% que de fato aconteceu a manipulação, né? Então é algo que normalmente na temporada de 2022, eu já trouxe a informação que teve o caso de manipulação na questão de cometimento de pênaltis, né? Inclusive a operação foi denominada Operação Penalidade Máxima, em três clubes da Série B. Jogadores estão para ser punidos ainda, e também tem uma questão já na temporada de 2023 dentro dos estaduais. Eu já comentei também aqui, agora trago essa situação na Série D do futebol nacional. Mas saindo dela, agora a gente parte para falar sobre a questão das decisões do futebol, da Copa do Nordeste, mais especificamente. Tem a última rodada da primeira fase da competição do Regional, que vai acontecer nessa quarta-feira. Tem um confronto aí, os 8 confrontos dessa última rodada da primeira fase, todos eles às 21h30. Todos eles acontecendo de forma simultânea, porque é o padrão, né, para não ter nenhum prejuízo em nenhum dos lados. Os confrontos estão passando aqui na sua tela. O principal desses confrontos, na minha visão, é Santa Cruz e a equipe do Fortaleza. Santa Cruz ainda brigando por classificação no grupo B, o Fortaleza brigando contra o Sport para liderança, né, pela liderança do grupo A. Queria que você comentasse aqui todos esses casos que eu trouxe aqui, as contratações do Bahia, também esse caso de manipulação de resultados, também aí na Série D, também que você comentasse sobre essas decisões. Eu já fiz um vídeo, inclusive, falando sobre essas decisões, tudo que está valendo, tudo que está em jogo nessa última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, eu deixei muito bem claro em um vídeo só específico aqui no canal também. Então, vai lá, também confere o conteúdo. Vou ficando por aqui, até a próxima.